Vamos lá então, pessoal, para a nossa última aula sobre as células do tecido conjuntivo. Vamos falar primeiro do plasmócito e em seguida dos leucócitos, certo? Então vamos lá, primeiro o plasmócito. Como vocês estão vendo aqui no desenho, o plasmócito ele deriva do linfócito B, né? É o que a gente chama de célula memória, né? O plasmócito é uma célula especializada na produção de anticorpos. A morfologia, né? Quanto à morfologia do plasmócito, você percebe que são células grandes, né? Com um formato ovoide. Né? Ela tem um citoplasma basófilo clarinho que não dá para ver nessa imagem, dá para ver nessa daqui, ó. Se você olhar aqui o citoplasma, olha o citoplasma aqui como é clarinho, olha o núcleo, como é mais escuro, tá vendo? Ó, o núcleo, olha o citoplasma, tá vendo? Ó? Tá vendo? E o núcleo, ó, o citoplasma clarinho, tá vendo? E o núcleo não fica no centro, ele fica na periferia. Né? Como você pode notar aqui, ó, o núcleo está na periferia, está no canto da célula, não está no meio da célula. Né? E esse citoplasma basófilo, que não dá para ver aqui, ele é mais clarinho. O que caracteriza bem o plasmócito é o citoplasma clarinho e o núcleo posicionado nos cantos da célula, nunca no meio. Né? Você pode perceber que, devido à capacidade de produção de anticorpos, que é uma glicoproteína, então ele vai ter bem desenvolvido, né, os retículo endoplasmático e o Golgi. O retículo endoplasmático sintetiza a proteína e no Golgi essa proteína recebe as moléculas de açúcar, onde ela é glicosilada. Né? Por isso essas duas organelas, retículo endoplasmático e Golgi, aparecem bem desenvolvidas no plasmócito, certo? Os plasmócitos eles são poucos numerosos no tecido conjuntivo normal, exceto nos locais onde pode entrar bactéria, por exemplo, na mucosa intestinal, né? E onde tiver infecção, né? Onde tiver uma inflamação, uma infecção, você vai encontrar bastante dele. Aqui é um esquema representativo, né, do plasmócito, mostrando as mesmas características, né, o retículo endoplasmático, quando está enorme, né, com as cisternas dilatadas, né, o complexo de Golgi, né, onde vai ser glicosilada, onde serão glicosiladas as proteínas, os anticorpos, os IgMs e IgGs, né, e aqui só uma nota sobre a ação do anticorpo contra o antígeno, né, que o anticorpo ele é produzido específico contra o antígeno. Então, se você tem um anticorpo A, um antígeno A, você vai ter um anticorpo contra o antígeno A. Quando entrar um antígeno B, o anticorpo vai ser contra o B, né? Então você tem cada anticorpo é específico contra seu antígeno, né? E ele se liga nesse antígeno na tentativa de impedir a ação desse antígeno, quer seja uma bactéria, ele vai impedir ela de se multiplicar, quer seja uma substância química, um veneno, ele vai ligar-se ao veneno, impedindo que o veneno consiga executar a sua ação, o seu efeito, o mal que ele faz, né? Por exemplo, quando você pega a toxina do tétano, né, ou de difteria, né, eles perdem a capacidade de executar a função deles quando o anticorpo liga neles, né? Essa é a ação do anticorpo. E só para reforçar aqui, IgM e IgG, né? Tá tudo na época de Covid, todo mundo acostumado a ouvir isso. Eu fiz o exame, deu IgM, não deu IgG, né? O IgM é o anticorpo que é produzido logo quando você tem a infecção. Esse vai combater por exemplo, o IgM contra o vírus da Covid. Quando você ainda está com a infecção, você está apenas com o IgM. Você ainda não tem o IgG. Isso é combatido pelo linfócito, né? Vamos voltar aqui, ó. É o linfócito que está produzindo, certo? Quando você supera consegue vencer a Covid, né? Aí o linfócito vai se transformar em plasmócito. E esse plasmócito adquire a capacidade de produzir imunogamoglobulina, G. Né? Quando tem um segundo contato, essa imunogamoglobulina G é produzida em grande quantidade, né? E ataca o invasor. Né? Então, normalmente, quando você ainda está com o vírus, você vai ter o IgM. Mas depois que você superou o vírus, que sobrou só a célula memória, só o plasmócito e os IgGs que ele produz, então você sabe que você não tem a doença, mas que você teve, porque você apresenta os anticorpos contra o vírus, que é ele indicativo de que você teve o contato e superou. Quando você tem o IgM, você ainda não superou. Aqui estão as fotos dos plasmócitos, né, que eu já mostrei para vocês, né? O grande característica é o citoplasma basófilo, né, e o núcleo nunca no centro da célula, mas sempre na periferia. Ó, o citoplasma clarinho, que a gente chama de basófilo por ser clarinho, né? Aqui, ó, o citoplasma clarinho, né? O núcleo na periferia, tá vendo? Essa é a grande característica dos plasmócitos, né?
eles estão sempre associados, né, como eu falei para você, ao processo inflamatório crônico, quando você já superou a doença ou quando você ainda tem o vírus lá há muito tempo, né? Ele demora mais para ser desenvolvido, para ser produzido, né? Ele deriva do linfócito. O linfócito é que produz os primeiros anticorpos, os IgMs, logo quando tem o primeiro contato, né? Então, quando você encontra plasmócito, você sabe que você trata de um processo inflamatório crônico, né? Ou um processo infeccioso superado, ou um ou outro, certo? Aqui a gente começa a falar então dos leucócitos, né? Os neutrófilos, eosinófilos, basófilos, né? Linfócitos B e T, né? Esses são os chamados glóbulos brancos, né? Ou leucócitos, né? Eles ficam na corrente, são produzidos, eles nascem, né, a partir das células da medula óssea, são produzidos e ficam na corrente sanguínea. E eles têm a capacidade, né, de sair da corrente sanguínea e acessar o tecido onde teve o processo de infecção, né, o processo de invasão por um micro-organismo. E essa capacidade de sair da corrente sanguínea e se deslocar dentro do tecido até chegar no foco da infecção, a gente denomina como diapedese, né? Diapedese. A capacidade dessa célula sair da corrente sanguínea e migrar para o tecido conjuntivo onde tem a infecção lá, certo? São células, né, como vocês estão vendo, são células especializadas no quê? Na defesa, né, contra agressores, né? E eles estão muito relacionados ao que? Ao processo inflamatório, né? O processo inflamatório, as principais características dele é o edema, né, calor, dor e rubor. Rubor é a vermelhidão, né? O calor, dor, rubor e edema é onde você tem um processo inflamatório. E esse processo inflamatório que tem esses sintomas aqui, essas características, na verdade, dois processos. Um processo celular e um processo vascular, né? Você tem uma mudança nas células e você tem uma mudança na sinalização, nas citocinas, né? Nos vasos sanguíneos, né? Então, quando você tem esse processo inflamatório, infecção, assim que o invasor entra, as próprias células do local que estão sofrendo invasão emitem sinais, né, para o nosso organismo, e esses sinais chegam nessas células, né, que ao reconhecer o sinal, migram para a região onde está ocorrendo a infecção e vão combater, vão tentar fagocitar, vão tentar inocular, combater a infecção e vão emitir sinais para promover uma resposta inflamatória, para preparar o terreno para você combater a infecção, né? E essa sinalização, né, ela que vai provocar o processo inflamatório, né? São citocinas que vão provocar o aumento vão provocar vasodilatação, vão aumentar o vaso, e com isso vai aumentar a saída de líquido do vaso, gerando o edema, né? A região vai ficar mais aquecida, né? E mais vermelha porque você tem um aumento de fluxo de sangue na região, né? Porque você tem um aumento dos vasos sanguíneos. Quando você tem essa inflamação pode ser provocada por uma infecção, né? Por uma invasão de uma bactéria, um vírus, uma infecção, um protozoário, uma infecção por algum tipo de antígeno, ou por uma substância química, né? Ou por uma pancada, né? Quando você joga futebol, né, e você toma você sofre uma pancada, uma lesão, ao romper, né, o tecido, né, você gera sinalização para as células do sistema imune correrem para aquela região e provocar a defesa, né, para provocar o processo inflamatório. Então você precisa botar o gelo para fazer uma vasoconstrição para inibir o processo inflamatório, para não ter o edema, ou seja, para não inchar, para não ficar quente, para não ficar vermelho, para não ficar com dor, né? Porque quem vai provocar, né, o calor, o rubor, a dor e o edema são as citocinas inflamatórias produzidas pelas células do sistema imune, né? Vão preparar aquela região para o campo de batalha ali para combater a infecção. Aqui você tem fotos, né, de dois leucócitos, neutrófilo e eosinófilo, e do plasmócito, né? Lembrando que o plasmócito ele deriva do linfócito, né? Então você tem aqui o neutrófilo, o eosinófilo e o plasmócito, né? Quando tem o plasmócito, que como eu já falei para você, é o quê? É uma inflamação crônica. Como é que você sabe que é plasmócito? Olha o citoplasma clarinho, olha o núcleo na periferia. Citoplasma clarinho, núcleo na periferia. Citoplasma claro, olha, compara com o nucleoplasma, como é mais escuro o nucleoplasma, tá vendo? Citoplasma mais clarinho e o núcleo na periferia, no cantinho. Então aqui você tem um processo inflamatório crônico, ou seja, está inflamado já há muito tempo, certo? Tendo ou não superado o invasor. Aqui nos neutrófilos, você percebe que eles têm os núcleos com subdividido em vários lóbulos, tá vendo? Né?
Olha aqui, ó, aqui está dividido em 3, aqui está dividido em 2. O núcleo, ele tem essa estrutura, essa característica de se dividir em várias porções, né? Essas são as características dos neutrófilos, né? E os neutrófilos são os primeiros a chegar, né? Quando tem um processo inflamatório, são os primeiros que correm para lá para ajudar no combate à infecção por diapedese. Então aqui nós temos um processo inflamatório agudo, certo? Quando você tem os neutrófilos e quando você tem os eosinófilos, que são bastante semelhantes aos neutrófilos. Você percebe como diferença essa granulação aqui, ó. A granulação nos eosinófilos, ó, você não percebe, tá vendo? Mas aqui olha como tem grânulo. Olha como tem grânulo no citoplasma, ó. Um citoplasma muito granular, entendeu? Então nos eosinófilos você consegue perceber os grânulos, tá ok? Então as células de defesa, o resumo é isso, né? Porque aqui é só para mostrar as células, não é para falar do sistema imune e nem detalhes do processo de produção de corpo, de resposta inflamatória. Se alguém quiser mais detalhes, é só me procurar e a gente pode estudar mais a fundo, pode discutir mais a fundo. Mas aqui o objetivo é a morfologia, né? A fisiologia é só um fundamento que a gente trabalha. É isso.